Olá, meu nome é Diego Grimon, sou desenvolvedor de software, trabalho há mais de 17 anos em TI, há pelo menos 12 com desenvolvimento propriamente dito. E esse é um vídeo piloto para o canal e também é um vídeo de colaboração para o canal Moltech, do meu amigo Molina, no qual visa ajudar numa questão do sorteio que ele faz, um sorteio mensal para os patrons do canal, no qual eu andei acompanhando nas lives que o pessoal anda reclamando que pessoas que têm as primeiras letras do nome sempre ficam com números de sorteio ruins, digamos assim como os que começam com as últimas letras, com Z, X, enfim. Então, qual seria a solução? Criar uma fórmula de utilizar a planilha dos nomes, no caso dos patrons, e fazer com que eles se alternem, eles se embaralhem esses números para que as pessoas, toda vez que seja feito um sorteio, tenham números diferentes. Eu criei alguns métodos aqui. Na verdade, eu até gravei um vídeo criando essa planilha, mas ele ficou um pouco longo. O YouTube não permitiu eu publicar. Eu não fiz a validação de canal, como esse é o primeiro canal, nem tinha conhecimento desse tempo limite para publicar de publicação no tempo do vídeo. Mas eu vou demonstrar o código pronto aqui, os métodos que eu utilizei para essa planilha, e eu vou disponibilizar ela no link da descrição, tá? Basicamente, o que eu fiz? Eu criei dois métodos, dois tipos de sorteio. O primeiro é o método por força bruta, tá? Qual é a lógica que eu utilizei? Eu sorteio um número, vejo se ele já foi sorteado. Se ele foi sorteado, eu pulo para o próximo, sorteio outro, até encontrar um número que ele não tenha saído ainda. Por isso que eu chamei de força bruta. Ele é um método que não é tão performático. Se você for utilizar acima de 500 participantes, ele já vai dar uma engasgada, ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Não aconselho a usar ele para mais 500 participantes, apesar de ele funcionar, tá? Mas é uma lógica não tão boa, tá? E depois eu criei um outro por um método de vetor. É uma lógica um pouco mais complicada, não tão complicada assim, mas requer um pouco mais de conhecimento de desenvolvimento. E esses dois que fazem sorteios e dizem quem ganhou, tá? Utilizando os métodos de cima. Só para exemplificar, eu vou clicar aqui no sortear por força bruta. Ó, ele fez o sorteio. Ó, ele vai, toda vez que eu sortear, ele vai atribuir novos números sem repetir, tá? A mesma coisa utilizando o vetor, tá? Só que o vetor ele é um pouquinho mais rápido. Aqui, como tem apenas 12 participantes, não vai fazer tanta diferença, mas se a gente colocar aí 200, 300, vai demorar 3 segundos esse aqui e esse aqui vai demorar 1 segundo, tá? A diferença depende do processamento da máquina. Esse aqui, ele faz algumas chamadas. Ele pega força bruta, executa 3 vezes, sorteia quem ganhou e mostra na tela. Ó. Ele vai fazer o sorteio. Ó, eu cliquei no OBS em vez de clicar no botãozinho. Ó, sorteou 10 e o nome da pessoa que ganhou. Ok? Eu vou fazer de novo. Ó, ele atribuiu novos números. Quem ganhou foi o Eduardo. Mesma coisa com esse método aqui do vetor. Ó. Vou clicar nele. Ó, o 9 ganhou. Ó, Kellen tá de sorte, ganhou duas vezes. Ó, Kellen. Ó, Kellen vai sorteando. Ó, Beto. 2 Gisele. Nota que ele sempre vai trocando os números, ó. Certo? Vou mostrar um pouquinho do programa em si, tá? Apenas a nível de conhecimento, até para esse vídeo não ficar muito longo. Basicamente,
Eu criei alguns métodos. Ó, o apaga. O que esse apaga faz? Eu vou mostrar o código aqui. Vamos editar o código e mostrar. Ó, o apaga, basicamente, ele vai apagar tudo que está aqui. Tá? Eu posso executar ele aqui. Ó. Ele vai limpar os números porque eu não preciso desses números prontos, porque o próprio programa vai gerar esses números. O sorteio à força bruta, o que ele faz? Ele varre a lista, sorteia um número, verifica se esse número, faz uma nova varredura, verifica se esse número foi sorteado. Se ele já foi sorteado, começa a varrer de novo, testa se ele é o último. Se ele não for o último, ele pega o valor e vai somando 1, até achar um número que não teve correspondência dentro dessa lista, de forma que ele nunca vai conseguir gravar um número que já exista. Tá? Esse é o método mais simples, como eu falei, só que por ele ser por força bruta, quando tiver muitos nomes aqui, ele pode ser um pouco demorado, porque ele vai ficar sorteando e depois vai ficar testando até o final, de forma a não repetir. Então ele vai ter essa questão da performance. No sorteio por tipo vetor, ele é um pouquinho mais complicado porque ele usa array. Tá? O que é o array? Eu pego toda aquela lista, ordeno ela e depois desordeno e gravo. Como funciona? O método até é um pouco parecido. Tá? Eu crio a lista, faço ele varrer a lista e vou adicionando o vetor a ela. Depois eu busco os limites e vou varrendo os limites. E toda vez que eu... como eu posso explicar? E do início ao fim, ele vai sorteando uma posição dentro do vetor. E dentro desse vetor, ele vai pegar o último... não, desculpa. Ele vai pegar o vetor sorteado e o último. Vai passar o último para o lugar do que sorteou e vai excluir a última posição para não sortear mais. A lógica é um pouquinho mais complexa, mas funciona muito melhor, tá? Porque ele vai pegar, por exemplo, você tem de 1 a 5. Ah, sorteou 1, a posição 1 vai receber o 5, e quando ele sortear, ele vai sortear até o número 4, a posição 4 do vetor. E daí ele não vai repetir. Então ele se torna muito mais rápido, muito mais performático. Certo? Aqui, toda vez que eu executar, ele vai atribuir números. Ó. Os outros métodos aqui do sorteio ganhador, basicamente o que ele faz? Ele vai executar, ó, esse é o por vetor, ele vai fazer 3 vezes o sorteio por vetor, ou seja, ele vai executar 3 vezes esse sorteio por vetor, no caso que é esse carinha aqui, e depois que ele executar isso, ele vai chamar o sorteio ganhador, que é a pessoa que ganhou. Então ele vai sortear novamente um número qualquer. Como ele já ativou o randomize, ele não precisa ativar de novo, ele vai escolher um número aleatório. E depois ele vai buscar dentro da lista quem foi o ganhador e mostrar em tela. Basicamente é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui. E até o próximo vídeo.